Olá, sejam bem-vindos ao canal Anatomia Cura. Eu sou o professor Marcos Spazin e na videoaula de hoje estarei abordando a anatomia dos órgãos anexos do trato digestório. Os órgãos anexos do trato digestório é composto pelo fígado e também pelo pâncreas. O fígado localiza-se na cavidade abdominal e situa-se inferiormente ao músculo diafragma. Nesta imagem de corte frontal, nota-se então a presença do fígado relacionando-se superiormente com o músculo diafragma, também nas adjacências com o coração e o pulmão direito. O fígado também relaciona-se com o estômago através de algumas estruturas ligamentares. O fígado é a maior glândula associada ao tubo digestivo. O fígado é quase completamente revestido pelo peritônio visceral. Portanto, é correto classificarmos o fígado como presente em uma situação intraperitoneal, com exceção da sua área nua. A área nua do fígado é um local onde não ocorre a presença do revestimento do peritônio visceral. Nesse caso, localiza-se superiormente aqui o ligamento coronário. Nesse caso, a área nua do fígado está limitada pelas duas lâminas do ligamento coronário. Nesta imagem, observa-se a área nua do fígado, a presença do peritônio visceral envolvendo a maior parte do fígado e também na cavidade abdominal, o peritônio parietal revestindo a cavidade. O fígado apresenta duas principais faces, que é a face diafragmática e a face visceral. A face diafragmática é a face que relaciona-se superiormente com o músculo diafragma. Portanto, nesta imagem, nota-se o músculo diafragma envolvendo a maior parte da face diafragmática do fígado. Já a face visceral do fígado é a face que está voltada inferiormente para as estruturas inferiores abdominais. Na face diafragmática, conseguimos identificar a presença dos principais lobos, o lobo direito e também o lobo esquerdo. Os lobos direito e esquerdo do fígado são separados pelo ligamento falciforme. O ligamento falciforme não é de origem embriológica, mas é formado por uma reflexão peritoneal da parede abdominal superior desde o umbigo até o fígado. E nesse caso, o ligamento falciforme vai dar origem a um outro ligamento classificado como ligamento redondo. O ligamento redondo é um remanescente fibroso da veia umbilical que ainda se estende da porção interna do umbigo até o fígado. Nesta imagem, observa-se então a presença do ligamento falciforme, dando origem também ao ligamento redondo. Nesta figura, observa-se então as raízes por onde o ligamento falciforme irá ter a sua raiz e também a formação posteriormente aí do ligamento redondo que prolonga-se do umbigo ao fígado. A face diafragmática do fígado, conseguimos identificar então o lobo direito e esquerdo separados pelo ligamento falciforme e dando origem então ao ligamento redondo. Superiormente, o fígado apresenta o ligamento coronário
estrutura essa que vai se relacionar com o músculo diafragma. Portanto, o ligamento coronário é formado pela reflexão peritoneal do diafragma, juntamente com o fígado, possuindo duas camadas que vão se encontrar, dando origem então aos ligamentos triangulares esquerdo e também o ligamento triangular direito. Nesta imagem, nota-se superiormente então a retirada do fígado da cavidade abdominal, a presença do peritônio parietal, a presença também dos ligamentos triangulares direito e triangular esquerdo e o ligamento coronário dando origem a esses ligamentos triangulares. Já na face visceral do fígado, observa-se uma estrutura classificada como H hepático. O H hepático, nota-se que apresenta uma divisão onde conseguimos identificar o lobo direito, também o lobo esquerdo e a presença de outros dois lobos, o lobo quadrado e também o lobo caudado. Nesse caso, na face visceral, o fígado relaciona-se inferiormente com o rim direito. Nesta imagem da face visceral, nota-se um aprofundamento do fígado no seu lobo direito, onde nesse local relaciona-se com o rim direito. Na face visceral conseguimos também perceber a presença de uma estrutura responsável pela entrada e saída de algumas estruturas, como é o caso da artéria hepática comum, da veia porta do fígado e também dos ductos hepáticos. Esse local de entrada e saída é chamado de porta do fígado, e nesse caso estruturas estão entrando, como é o caso da artéria hepática, também como é o caso da veia porta do fígado, responsável pela drenagem das vísceras ímpares para a região interna do fígado, e também os ductos hepáticos são meios de condução que irão transportar a bile que está sendo armazenada na vesícula biliar até o intestino delgado. A veia porta do fígado, responsável pelo recolhimento de sangue das vísceras ímpares, traz o sangue para o fígado, onde ele é filtrado e posteriormente ele é desembocado novamente para a veia cava inferior e irá ser conduzido para o coração. Nesta imagem, observa-se a vesícula biliar, responsável pelo armazenamento, os ductos hepáticos que irão comunicar-se com o ducto colédoco, também as estruturas presentes na porta do fígado, a artéria hepática e também a veia porta. Na face visceral, como citado anteriormente, também é possível identificar a presença da vesícula biliar e da veia cava inferior. A vesícula biliar, responsável pelo armazenamento da bile, que é produzida no fígado. A bile é transportada pelos ductos hepáticos e também a veia porta, que é responsável pelo recolhimento do sangue das vísceras ímpares, transporta o sangue posteriormente para a veia cava inferior. Na face visceral, observa-se também a presença do lobo quadrado e do lobo caudado, juntamente com o lobo direito e o lobo esquerdo. O fígado relaciona-se com o estômago através do omento menor. O omento menor é uma estrutura formada pelo peritônio que prolonga-se da curvatura maior e irá também se relacionar com a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, e irão
unir-se com o fígado, dando origem aos dois principais ligamentos, chamados de ligamento hepatogástrico, que relaciona o fígado com a curvatura maior do estômago, e também o ligamento hepatoduodenal. O ligamento hepatoduodenal liga o fígado à primeira porção do intestino delgado, chamado de duodeno. Em relação às vias bilíferas, são canais ou tubos pelos quais a bile é drenada. Eles iniciam com capilares bilíferos intercelulares, ductos interlobulares, ductos bilíferos, e são divididos em vias bilíferas intra e extra-hepáticas. Nas vias bilíferas intrahepáticas, observa-se a presença dos hepatócitos, que são células encontradas no fígado capazes de sintetizar proteínas usadas tanto para exportação como para sua própria manutenção. Também conseguimos identificar os canalículos bilíferos, que são minúsculos canais intercelulares que se localizam entre as células hepáticas, que são responsáveis pelo transporte da bile em direção aos ductos bilíferos. Já em relação à via bilífera extrahepática, é formado por alguns ductos, entre eles o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo, que vão unir-se para formar o ducto hepático comum. Nesse caso, o ducto hepático comum vai se relacionar, vai se unir com o ducto cístico para formar o ducto colédoco. O ducto colédoco é responsável por conduzir a bile ao duodeno e geralmente vai se unir com o ducto pancreático principal, formando algumas estruturas que irão desembocar no duodeno. Nesta imagem observa-se a vesícula biliar, o ducto cístico unindo com o ducto hepático comum, formando então o ducto colédoco. Mais uma vez, a união do ducto colédoco com o ducto pancreático, e ambos estão se relacionando e desembocando na segunda porção do duodeno. O ducto colédoco, que tem esse trajeto descendente, irá se unir com o ducto pancreático principal, formando uma dilatação que irá desembocar na segunda porção do duodeno, que vai formar então a ampola hepatopancreática. A ampola hepatopancreática é envolvida por músculo esfíncter da ampola hepatopancreática, responsável pela contração e relaxamento para a passagem das substâncias para dentro do intestino delgado. A segunda porção do duodeno que desemboca a ampola hepatopancreática vai formar uma pequena abertura chamada de papila maior. Em alguns casos, o pâncreas apresenta um ducto acessório que também comunica-se com a segunda porção, formando a papila menor. Nesta imagem, nota-se a ampola hepatopancreática sendo envolvida por esse músculo presente na ampola, a união do ducto colédoco com o ducto pancreático principal, formando a ampola hepatopancreática. O pâncreas é responsável pela produção do suco pancreático, que age também no processo digestivo, pois ele possui enzimas digestivas e que essas glândulas também, esta glândula também é responsável pela produção de hormônios como, por exemplo, a insulina, somatostatina e o glucagon.
Morfologicamente, o pâncreas apresenta cerca de 12 a 15 centímetros de comprimento e cerca de 2,5 centímetros de espessura. O pâncreas apresenta uma divisão e é classificado como cabeça, corpo sendo a sua maior porção e também a cauda. Nesta imagem, nota-se que foi realizado uma incisão onde é possível identificar o ducto pancreático principal e, nesse caso, a formação de um ducto acessório também. O pâncreas está localizado posteriormente ao estômago e está relacionado com o duodeno, sendo quase ele totalmente envolvido, principalmente a cabeça do pâncreas sendo envolvida pelo duodeno, local então de comunicação do ducto colédoco com o ducto pancreático principal. Nesta imagem, observa-se a cabeça do pâncreas sendo envolvida pelo duodeno e a união do ducto colédoco com o ducto pancreático principal, formando então a ampola hepatopancreática, dando origem à papila maior, e a papila menor sendo essa formada pelo ducto acessório. Mais uma vez, nota-se a presença do ducto colédoco com o ducto pancreático principal e também a formação do ducto acessório. Muito obrigado pela participação. Se você gostou da videoaula, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.